A paz do Senhor, meus amados, queridos, aqueles que vamos ter a aula número 2 do discipulado, com satisfação estar convosco, pela bondade e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a lição, ou estudo número 2, que tem como título O Pecado e o Plano de Deus. Logo de introdução, mais uma vez eu vou falar sobre a nossa sociedade, a nossa cultura. Aparentemente, nós vivemos num mundo, numa sociedade que quase não tem muita ideia do pecado. Nós temos um país, habitamos e residimos num país de um sincretismo religioso enorme e com uma liberalidade nas coisas em que envolve a moral, né? Não vou nem falar dos bons costumes em si. Porém, entretanto, é de suma importância que você possa aprender um pouco mais do que fala, ou do que informa e afirma a Bíblia Sagrada sobre este assunto. O pecado é algo real, não é algo científico em que possa estudar, provar, porém é algo sociológico, é algo que se vê o seu efeito, as suas consequências. Está aí diante dos olhos de todos os seres humanos. Todavia, o homem já está morto em delitos e pecados. Então, muito raramente, a não ser que Deus ilumine a sua mente, a sua consciência, ele vai compreender realmente a gravidade e a materialidade do pecado, que é toda e qualquer violação da vontade de Deus. Então vejamos o que está escrito. Nós vamos trabalhar um texto base, que é o que está em Romanos capítulo 3, o verso número 23, que traz à Bíblia a seguinte sentença ou afirmação: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo número 3, o verso número 23. Vamos analisar o que está aqui nessas poucas palavras. Primeiro, aqui vai afirmar que todos, indistintamente, pecaram. Todos. Aqui não tem separação sobre raça, sobre línguas, povos, culturas. A Bíblia está mostrando que a toda a humanidade, todos pecaram. Pecar, no original dessa palavra, desse vocábulo, é errar o alvo, ou seja, é sair do alvo em que Deus traçou para cada ser humano viver, é sair do alvo de tudo aquilo que Deus planejou para a nossa existência, para nossas vidas, que envolve nossos pensamentos, palavras, ações. Todo momento em que o ser humano, criado por Deus, sai daquilo que é o projeto, o propósito original, quando Deus o criou, o homem está pecando, está saindo do alvo. Também pecar é violar. Pecar também significa dizer que o homem está violando, está transgredindo uma lei, um mandamento, ao qual Deus, o Criador, estabelece para a sua criatura. Todos nós estamos envolvidos numa relação moral entre o Criador e a sua criatura. O estudo número 1, nós aprendemos que a porta de entrada para a salvação é Jesus. Mas por que a salvação? Porque no versículo de número 23 que nós lemos, a segunda parte vai dizer não só que todos pecaram, mas também afirma que todos estão destituídos da glória de Deus. Vou separar cada uma das palavras. Estar destituído é que nós não temos mais o direito, ou seja, se você teve, digamos assim, da parte do seu empregador, num contrato de trabalho, que você teria direito, depois de 30 dias trabalhados, a um salário X, e ao final dos 30 dias você passou a receber, ser destituído, que é um direito seu, tá? Passa a ser uma obrigação do teu empregador e um direito seu, salário,
Na hora que você tem aquele direito em que está em posse, está nas suas mãos, porém, se vir uma lei maior, o Estado, um juiz, ou qualquer uma autoridade acima de você, ele pode suspender esse direito. Ao suspender, ele está destituindo desse direito que você tem. Ou seja, destituir é suspender um direito anteriormente adquirido. O homem com um pecado, depois do pecado, ele está destituído. Destituído de quê, Wellington? Destituído de acesso à glória de Deus. Se você for parar para pensar, imagine Deus vindo até a sua criatura, até a sua criação, no caso especificamente o homem de forma mais especial, no jardim do Éden, ao entardecer. Deus é Espírito, mas também Deus traz em si glória, fulgor. É assim que a Bíblia descreve a sua pessoa. Então o homem tinha todo e total acesso com esses olhos humanos, lógico, sem o pecado, na sua natureza, impregnado no seu ser, o homem tinha acesso direto a contemplar, a ver, a enxergar o Criador que o criara. Agora, depois do pecado, o homem foi destituído deste direito. O homem perde esse direito. O homem não tem esse direito. Prova é que nenhum de nós, depois de Adão, vemos mais Deus vindo até nós diretamente, com todo o seu resplendor, com toda a sua glória, até a nossa casa, até a nossa sala, até o nosso quarto, diretamente, com toda a sua divindade manifesta. O homem pecou. O pecado passou a todos os homens. Por isso que a Bíblia vai afirmar no Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Romanos, o capítulo 3, verso 23, todos pecaram. E como consequência, estão destituídos de quê? Destituídos da glória de Deus. Nós não temos o acesso, nós não temos mais o direito anterior, nos foi destituído. O estudo número 1, nós aprendemos que a porta de entrada para a salvação é Jesus. Depois aprendemos, que Jesus é o único meio de salvação. Quem ele é? Ele é o Verbo que se fez carne, ele é divino, ele estava desde antes da criação do mundo, todas as coisas foram feitas por ele nada do que existe se fez. Agora é hora de atentarmos para o fato de que Deus nos ama e uma vez no pecado, destituído da glória de Deus, Deus tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Isto mesmo. O amor e o plano de Deus são fatos, assim como a realidade do pecado, assim como as consequências do pecado. O amor de Deus e o plano de Deus para cada um de nós, por meio de Cristo, também é um fato. É sobre isso que eu queria que você nos desse a devida atenção por meio dessa segunda lição. Parece inacreditável a realidade de que muitas pessoas ainda não conhecem a Deus e também nunca experimentaram o seu amor e seu plano. Parece inacreditável, mas é uma realidade. No entanto, isto é possível de acreditar porque a humanidade é pecadora e, consequentemente, está separada de Deus. Entende? A questão de estar destituído da sua glória, toda a humanidade está separada de Deus. Por isso que é tão raro, a não ser que Deus intervenha por graça e misericórdia, por isso que a humanidade está como está, não conhece a Deus e nem os seus planos. A Bíblia afirma em Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, segundo a Bíblia, a humanidade está separada de Deus. Lemos em Romanos 6,23, no caso, agora, não 3, mas 6,23, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento, as consequências do pecado traz para você um pagamento, um salário.
Lembra a ideia que eu falei, que é um direito, você trabalhar os 30 dias, ter um direito lá atrás, ao término, receber do seu empregador o seu salário devido, de acordo com o contrato estabelecido entre as partes? Agora o homem não tem mais esse direito à glória de Deus. O homem agora está, por natureza, sendo agora aquele que tem direito apenas ao salário do pecado, que é a própria morte. Espiritualmente ele já está morto, está separado, está destituído da comunhão com Deus. E a morte também física é como uma consequência do pecado. Sem falar que haverá uma morte eterna, após a ressurreição e o juízo final. O salário do pecado, o pagamento do pecado. Ou seja, aquele que você tem como recebimento de resultado pelo ato pecaminoso é a morte. Repito, consequência ou resultado que você tem, resultado de todas as práticas do pecado é a morte. Não morte apenas físicas, não morte aqui nesse plano terreno, mas morte também no plano eterno. Depois do juízo final, diz a Bíblia, está ordenado aos homens morrerem uma única vez e depois disso segue-se o juízo. É importante que você entenda isso, porque a mesma Bíblia que afirma que o salário do pecado é a morte, ela também vai afirmar em Romanos 6, 23, a outra parte, contrária à primeira afirmativa. Ela vai dizer, mas, ou seja, por outro lado, portanto, por conseguinte, o dom gratuito, eu acho linda essa parte, gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembra que eu te falei no direito que você tinha após 30 dias com o resultado do seu salário? Agora, depois de sua vida terrena, por estar na natureza o pecado, por você praticar pecados, por palavras, por pensamentos e por ações, você agora tem um pagamento, um resultado final, que é a própria morte. Por outro lado, veja, analise como é maravilhoso o plano de Deus. O plano de Deus é que Ele também nos oferta, Ele planejou, nos dá como dom. Dom, a palavra significa dádiva ou um presente. O dom gratuito, ou seja, a dádiva gratuita, sem custo. A dádiva gratuita, o presente gratuito. De quem? De Deus, do próprio Deus. É a vida eterna. Isto só está escrito na Bíblia porque Deus tem um plano, motivado pelo amor dele por tua alma. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida se encontra onde? O texto vai dizer para nós que é a vida eterna em Cristo Jesus, vírgula, nosso, para salvos. O texto é escrito por um salvo para outros salvos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para aqueles que o confessam, que o receberam, que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus agora. E são discípulos de Cristo. Para estes, tem um plano de Deus em exercício. E neste plano, Deus, deliberadamente, gratuitamente, dá a vida eterna. E esta vida eterna se encontra em Jesus Cristo, que é agora o nosso Senhor, o meu Senhor, o teu Senhor, o Senhor de todos aqueles que creem nele, que o seguem, que o obedecem e que entregaram as suas vidas neste plano terreno a Cristo, para seguir as suas leis, a sua vontade, os seus mandamentos, tê-lo como Salvador e Senhor das suas vidas e das suas almas. Na vida cotidiana, é possível observar que o mal, a impunidade, a opressão, o sofrimento, a guerra ou as guerras, a morte estão presentes no mundo. Isso é nítido.
Ainda que o ser humano comum não consiga ou não consiga enxergar o pecado, mas se nota e se observa as suas consequências, a sua presença atuante, fisicamente, socialmente, nas relações pessoais, no próprio interior do homem, individualmente, nas suas relações com o seu próximo, entre países, nações, povos, tribos, por meio de opressões, por meio de sofrimento, por meio de guerras, por meio de morte, por meio do mal, por meio da impiedade. Estão presentes no mundo essas coisas. Naturalmente surge a pergunta: como entrou o mal no mundo? Estou vendo aí as consequências, mas como entrou? Como iniciou tudo isso? Muitos pensadores têm procurado uma resposta. No entanto, a Bíblia oferece a resposta de Deus, declarando-nos o que é pecado e como é possível ser livre do seu domínio. Neste momento, fora das Escrituras, fora da Bíblia, não adianta a sociologia, não adianta a arqueologia, não adianta a história, não adianta qualquer outra das ciências. Por mais que esteja presente as consequências do pecado no mundo, os estudiosos procuram, naturalmente falando, sem a graça de Deus nas suas vidas, procuram compreender e entender como entrou o mal no mundo. Ele está presente. Mas, biblicamente, nós temos a resposta. O sentido da vida é teológico, ou seja, o sentido da vida está nas Escrituras. O sentido da vida passa pelas Escrituras Sagradas. O sentido da vida passa pela Bíblia Sagrada, pela revelação de Deus à humanidade. Não importa a língua, a tribo, a raça, o povo ou a nação. O mal está presente em toda a sociedade. E se pergunta e não tem a resposta. Mas Deus nos dá a resposta ao ser humano, à humanidade, por meio da sua palavra. E ela vai mostrar para nós, ela oferece a resposta de Deus. A Bíblia declara-nos, deixa claro para cada um de nós, torna como uma declaração real que o pecado está presente, que o pecado existe. E como é possível também, na Bíblia Sagrada, vai afirmar como também é possível ser livre do poder do pecado, do domínio do pecado, do império do pecado. Porque Deus tem um plano. O parágrafo seguinte diz assim: no ensino do Novo Testamento, o pecado é descrito como... O pecado é descrito como errar o alvo. O alvo, nesse caso, seria a vontade de Deus. Logo, como deixamos de fazer a vontade de Deus, cometemos pecados, pois erramos o alvo. Já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Já fez uma análise? Não precisamos ensinar uma criança a mentir. Se você deixar ela num lugar deserto, na primeira situação em que ela se vê já sabendo falar em perigo, ou que tem que se proteger a si mesma, como uma consequência de algo que ela fez, ela vai mentir. Você vai perguntar se ela pegou no lápis, ela vai dizer que não. Você vai perguntar se foi ela que mexeu naquele brinquedo, ela vai dizer que não. Não é que a criança foi instruída para mentir, é que o pecado já está na natureza, apenas com o passar dos anos se manifestou de uma forma visível. Aquilo que estava na natureza, depois de um certo ponto da consciência, que se perdeu a inocência e passou a ter o conhecimento ou o entendimento entre o bem e o mal. Pecar é errar o alvo, mas também pecar é uma dívida. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 12. O homem está em dívida com Deus, porque não guarda os seus mandamentos. Todo pecado cometido é a aquisição de uma dívida. Neste caso, o homem, o pecado original, isso vem lá desde Adão. No final, Deus não tem uma obrigação com nenhum de nós. Respiramos porque Deus tem misericórdia. Misericórdia não é justiça. Também não é injustiça.
Misericórdia significa dizer que Deus suspendeu a sua justiça. Está usando benevolentemente de misericórdia. Porque todos nós estamos numa dívida com Deus. Nós adquirimos, nós temos aquisição de uma dívida. E somos incapazes de pagá-la. A única esperança do homem, do ser humano em toda essa terra, é buscar o perdão e a redenção em Deus. Quero chamar a sua atenção sobre essa parte. Quero que você possa refletir neste momento, nesse estudo bíblico, com luz, iluminado pela graça de Deus, conhecendo as Escrituras, analisando as Escrituras, do que vai falar sobre isso. Vejamos. Está escrito na Bíblia, em Romanos, no capítulo 5, o verso 12, a seguir, até o 19, a seguinte situação. Romanos, capítulo 5, o verso número 12, vai dizer assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por que isso? Porque todos os homens estão com a dívida diante de Deus. O salário do pecado é a morte, ou seja, o resultado que você vai ter lá no final do pecado vai ser a própria morte física. E no final, depois da ressurreição e o juízo final, o pecado também levará a uma outra consequência, que é a morte eterna, que é a segunda morte. Isso é uma coisa muito mais adiante para você poder aprender nas Escrituras. Neste ponto aqui vai dizer que o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Viu aí a sequência? O pecado entra no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Para encerrar o verso número 12. O verso número 13 vai dizer assim, ó, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, mas estavam na natureza de cada um deles, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim com o dom gratuito. Olha como Deus tem um plano, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, ou pelo pecado de um só, pela dívida de um só, tá, passou por a sua descendência, e todos como consequência desses pecados estão a morrer, agora vai dizer que a graça de Deus, o dom da graça de um só homem, quem é? Jesus Cristo, foi abundantes sobre muitos. Verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso de somente um pecou. O dom está agora favorável por meio de um só. Ele está aberto. Não é que tem uma consequência negativamente como o pecado, que tem que passar para toda a descendência. Deus, com o seu plano, precisou apenas de Jesus cumprir o sacrifício em nosso lugar, para que Deus publicamente deixasse agora, por meio da sua palavra, da pregação do Evangelho, fosse agora oferecido gratuitamente o dom da vida eterna. Tudo isso é porque Deus tem um plano. Não só o pecado está no mundo, impera no mundo, reina no mundo, que todos os homens estão debaixo da consequência do pecado, que morrem, terão a conhecer o juízo vindouro, ou a ira futura de Deus, mas Deus também estabeleceu um plano para que em Cristo, através de Cristo, fosse anunciado, comunicado, proclamado em todos os lugares, que Deus gratuitamente também concede o dom da vida eterna que se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Evangelho de João, aqui vai dizer que o homem incapaz de pagar a sua dívida, a única esperança do homem é buscar o perdão e a redenção em Deus. No Evangelho de João encontramos a declaração de que toda pessoa que comete pecado torna-se escrava do pecado. Ou seja,
todo aquele que comete um pecado, primeiro do pecado, ele torna-se escravo de sua vida, sua natureza está corrompida. Ele agora vai ser escravo do pecado. Mas em João 8,34, vai mostrar que Jesus Cristo, que em Cristo, no caso, Deus oferece liberdade à humanidade. Ou seja, ao aceitar o plano de Deus, a pessoa não será mais escrava do pecado. Disse Jesus em João 8,36. Ele veio como um pastor. Ele veio para dar a vida pelas suas ovelhas. Aqueles que creem nele, nas suas palavras, nos seus mandamentos, passa a ter uma vida abundante. E ele vai dizer, se nós seguirmos, se guardarmos seus mandamentos, nós verdadeiramente seremos livres. Ele veio para nos libertar. Se o Filho do Homem, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres do poder do pecado, do jugo do pecado, das consequências do pecado, da consciência acusativa do próprio pecado cometido. Deus oferece liberdade à humanidade, ou seja, ao aceitar o plano de Deus, a pessoa não será mais escrava do pecado. Apesar de Deus oferecer essa liberdade à humanidade através de Cristo, as pessoas podem rejeitar o seu gracioso convite e continuar no seu caminho de morte. É isso que está acontecendo. Nós pregamos. Quantas vezes não pregaram para mim? E eu estava lá, tentando atrasar, e no final terminei vindo, para Cristo. Mas o homem está aí e não está valorizando. Nós estamos presos no pecado, mortos no pecado, escravizados pelo pecado. Estamos vivendo este mundo no pecado, como se aqui fosse eternamente. Não estamos nem aí, ignoramos na nossa consciência o juízo, a ira de Deus que vai ser derramada, o juízo final, a morte eterna. Não estamos nem aí para isso. Porque o pecado cega, ele engana, ele é sedutor, mas também nos tira a capacidade de enxergar o próprio pecado, as consequências também do próprio pecado. Mas o dom de Deus gratuitamente é ofertado por meio de Jesus Cristo. Bem-aventurado você que está aí do outro lado dessa lição, que agora tem crido em Cristo, que tem aceitado o seu santo evangelho, em que Deus oferece gratuitamente o dom da vida eterna. Que Deus nos ajude a se manter nesse objetivo. Conforme o texto em Romanos 3,23, devido ao pecado, todos os seres humanos estão impedidos de se aproximarem de Deus. Lembra que nós falamos na aula anterior, estão destituídos da presença gloriosa de Deus? No entanto, em seu plano amoroso, Deus enviou Jesus, seu Filho, para que a humanidade fosse novamente reconciliada com Ele. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Que coisa extraordinária! Vejamos. Aqui vai dizer o seguinte, no texto em Romanos 5, verso 1 e 2, diz assim, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Lembra que eu falei no início que o homem está pecar, não só pecaram todos, mas estão também destituídos de quê? Que é da glória de Deus, daquela presença gloriosa, refulgente, que na nossa natureza humana agora não temos a condição, mas que Adão, sem o pecado, e Eva também, tinha essa visita desse Deus que resplandecente em glória, em fulgor diante deles. Agora em Cristo nós temos
acesso pela fé a esta graça, de ser reconciliado. Não só ser reconciliado, mas também estamos firmes e nos gloriamos numa esperança. A esperança da própria glória de Deus. Com este corpo mortal ser revestido da imortalidade, com este corpo corruptível, ou seja, que se decompor, tem a condição de se decompor, e ele for revestido da incorruptibilidade, ou seja, da incapacidade de se decompor, quando for revestido da imortalidade, da incorruptibilidade, nós estaremos num corpo glorificado e teremos o acesso ao próprio Deus também em toda a sua glória. Porque assim como Ele é hoje, nós também seremos como Ele é. Assim como Ele nos vê hoje, nós também teremos o acesso de vê-lo diretamente, face a face. Assim como Ele traçou esse plano, que é em Cristo, nós podemos hoje nos colocar na posição daquele que podem ficar firme. Não só isso, mas também que podem se gloriar nesta esperança, na esperança da glória do próprio Deus. Pense nisso. Pense nisso. O que isso nos traz como consequência? A consequência é a seguinte: assim, todo aquele que já recebeu a Cristo em seu coração tem a certeza de que estará livre do poder, não da presença do pecado, mas do poder do pecado, e que vai morar com ele no céu. Isso também está no Evangelho de João, capítulo número 14, do verso de 1 ao verso 3. Vejamos as palavras do próprio Jesus. Pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 3, que vai estar assim. Depende da sua tradução, pode ter algumas mudanças nas palavras, mas o sentido será o mesmo. Disse Jesus: não vos turbe o coração de vocês, ou os vossos corações. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe falaria, eu lhe traria agora ao conhecimento. Pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, porque ele não estava na terra antes de ser morto, ressuscitar ao terceiro dia e ser levado aos céus, ele diz assim: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Isto é um plano de Deus. Você tem que olhar o pecado de um lado e o plano de Deus do outro. Se você tem crido em Cristo, você está saindo da condição de trevas, de ignorância, de impiedade, de amor ao pecado, daquele que é dominado pelo pecado ou dominada pelo pecado. Você está aceitando a Cristo, então você também está aceitando o plano de Deus, que em Cristo te faz agora ser perdoado, te faz agora ser afiliado como filho de Deus, por adoção em Cristo. Você está na condição naquele que tem a certeza de que Cristo vai, por meio do seu Espírito Santo, habitar em você por meio da fé. Você tem agora uma dádiva. Lembra que eu disse que o dom gratuito de Deus é a vida eterna? Então você recebeu este dom. Você recebeu gratuitamente o dom de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus para a tua vida, que é a vida eterna, que se encontra em Cristo Jesus. E aí você agora tem nas palavras de Jesus, como teu Senhor, como teu Mestre, como teu Salvador, Ele vai dizer: você ainda está na terra, o Wellington, você ainda está na terra, meu servo ou minha serva, meu filho ou minha filha. Você creu em mim, então eu vou dizer para você: não turbe vossos corações. Eu não estou fisicamente convosco, mas eu estou à direita do Pai Celestial,
Estou preparando o lugar. Porque se eu prometi vida eterna para você, eu vou voltar à terra uma segunda vez. E vou trazer você. Vou trazer para onde eu esteja, você também esteja. Ou seja, se ele voltou aos céus, ele foi numa missão, num objetivo, preparar-vos um lugar. Porque depois de preparar, ele voltará à terra outra vez, para nos levar para estar com ele, habitando com ele, para todo o sempre, pelos séculos dos séculos. Por isso, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É um plano de Deus. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, por ter crido em Cristo, aceitado Cristo, a Jesus como teu Salvador. E agora Deus te dá tudo isso, por meio da sua palavra. E onde Cristo está, onde Jesus está, na eternidade, lá nos céus, quando Ele voltar e nos levar, nós também estaremos com Ele a habitar, a reinar, para todo o sempre, sem passar pelo juízo final de Deus. Este é o projeto de Deus para a sua vida. Para você. Qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é que você receba Jesus na vida. O projeto de Deus é que você receba Jesus na vida e também seja. O projeto é para você ser livre do poder do pecado. Que maravilha! O pecado que nos distancia, que nos destitui da glória de Deus. Deus agora resolve este problema por meio de um plano. Deus em Cristo nos faz agora ser perdoados dos pecados cometidos e nos faz agora ter a bem-aventurança de termos uma firme esperança de habitar com Ele, de estar com Ele no futuro. E começa a vida eterna aqui. Começa a vida eterna em Cristo. Você aprendeu sobre o Jesus na aula anterior, mas já o recebeu, nesse caso, no seu coração? Essa segunda lição que você está aí ouvindo, participando, assistindo, talvez como parente, como familiar, como um amigo, ou mesmo gravado de maneira na internet, você teve acesso. Se você teve a primeira lição e está tendo a segunda, mostrando o pecado e o plano de Deus para te beneficiar, eu te pergunto, você já recebeu a Jesus no seu coração? Você já recebeu a Jesus, você já se entregou, ou melhor falando, para Ele? Arrependido? O arrependimento é uma culpa, é um pesar do pecado. É sentir a culpa do pecado. É sentir que o pecado somos nós que praticamos. O autor do pecado sou eu. O arrependimento é eu me sentir essa gravidade cometida diante do meu Criador e agora mudar a direção de que eu estava. É abandonar a prática, é fugir daquele interesse, daquilo que eu estava a praticar, a cometer livremente, pela minha própria vontade. É me colocar diante de Deus como aquele que não quer mais cometer as mesmas atitudes, as mesmas ações, as mesmas práticas, as mesmas palavras, e que quer buscar em Deus a condição de se distanciar do erro e se aproximar da vontade do Criador, de se afastar da transgressão, da desobediência, do pecado, da sujeira, de tudo quanto é errado, que Deus não se agrada, e arrependido. Arrependimento é essa mudança de direção e se voltar para Deus, para o Criador, para a sua lei, para a sua vontade, para o seu plano, para o seu propósito. Começa com isso aceitando a Jesus Cristo como teu Salvador, por meio do arrependimento. Se quiseres receber e ser livre do poder do pecado, faça esta oração, use as suas palavras ou então o que estão aqui, de verdade, com todo
o envolvimento do teu ser, com todas as tuas emoções, toda a tua razão, com todos os teus sentimentos, com tudo quanto você é, diante de Deus, dizendo assim: querido Jesus, eu o recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Reconheço que em meu estado pecaminoso, você tem que reconhecer, nada posso fazer a fim de ser justificado diante de Deus. Você está falando com Jesus, reconhecendo isso. Mas crendo no que diz tua palavra, entrego minha vida a ti, a fim de ser perdoado de todos os meus pecados, justificado e aceito diante de Deus através da justiça que há em ti, Jesus. Palavras minhas. Obrigado, Senhor, por morreres no meu lugar e pelo teu sacrifício tornar-me livre do poder do pecado. Ensina-me a viver segundo o teu querer. Peça isso para Ele. Conforme a tua palavra. E dar-me um coração disposto a te obedecer. Amém. Se você fez isso, se você teve essa oportunidade de entender que havia o pecado está presente no mundo, e que Deus mesmo assim tem um plano para te resgatar do poder do pecado e te reconciliar com o próprio Deus, o Criador. Se você entende que o homem estava destituído da glória de Deus e que em Cristo Deus agora nos reconcilia, nos dá a esperança dessa glória, de ter o acesso a essa glória, nós apenas começamos a conhecer o projeto de Deus para a humanidade. Que maravilha a parte bíblica. Isso significa que há mais ainda para aprendermos. É maravilhoso o que está nas Escrituras Sagradas. É maravilhoso o que constam nessas páginas. O que nos é revelado, o que nos é colocado diante de nós como dádiva, como riqueza, como tesouros espirituais na santa palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então nós estamos só começando a conhecer esse plano. E isso significa que ainda muito mais para aprendermos. Você quer conhecer mais sobre este projeto de Deus para a sua vida? Então, siga em frente. Comece a estudar a próxima lição e que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, aqui estou eu te colocando este conhecimento diante de você. Estamos começando um projeto de conhecer o plano de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos auxilie, que Deus nos dê a capacidade de perseverarmos em conhecendo mais e mais e mais deste plano, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe.